tratando desse assunto que é a internet, mas em 95 eu morava em João Pessoa, capital da Paraíba, e algo muito especial aconteceu no Brasil e naquela cidade. No Brasil, a Embratel, que era uma estatal ainda, mandou uma carta para várias empresas do ramo anunciando que chegaria algo chamado internet. A gente já sabia que existia uma rede nos Estados Unidos, acadêmica, o nome internet já é na comunidade micreira, quem usava computadores era micreiro, microcomputador, né? Que era o computador menor que existia, a ideia do computador maior. A gente já sabia dessa rede, já tinha no Brasil a BBS, que é a rede anterior à internet. A diferença da internet para a BBS, além de, certamente, o conteúdo ser muito mais reduzido, era muito mais texto. Imagem tinha BBS, tinha uns experimentos de imagem, mas o que eu usava era somente texto, mas um provedor não se comunicava com o outro, não tinha um inter do internet. Então, se você é assinante de um provedor, você só trocava mensagem com amigos seus que assinavam aquele provedor. Então, eram pequenos grupinhos, pequenos clubes. Talvez o paralelo que eu posso fazer, tinha o clube da cidade ou o clube do bairro, tinha o BBS que separava aquela comunidade. Mas em 95 chegou essa carta e um empresário lá de João Pessoa, ele escolheu o lugar muito específico para demonstrar a primeira conexão de internet no estado. E aí é difícil das pessoas imaginarem um tempo para a internet. Então, olha a visão dele. Bom, quem estuda inglês costuma ter acesso a informações que vêm de fora. Como a internet era totalmente em inglês, não se produzia nenhum conteúdo em língua portuguesa, ele pensou, bom, se eu sou empresário de BBS, né, já dessa pré-internet, e vou mostrar a internet para as pessoas, ele foi no curso de inglês, fez uma conexão, numa projeção e falou, this is the internet, isso é a internet. Eu estava lá nessa sala. Então, a primeira conexão, primeiros usuários que não eram profissionais da área, que viram a internet pela primeira vez naquela capital do Nordeste, eu estava lá naquele ambiente porque eu era aluno daquele curso. Caraca. Eu era jovencito, tinha 9 anos de idade. Então, quando eu vi aquilo, cara, imagina assim, ninguém tinha visto. Imagina, todo mundo que você conhece nunca tinha visto a internet. Algumas pouquíssimas pessoas sabiam, assim, alguns amiguinhos que tinham alguns pais que eram mais ligados à tecnologia, sabiam de alguma coisa, mas minha família tinha a menor ideia do que era aquilo. Então, eu estava lá quando chegou. Por isso que o paralelo que eu faço, nesses seriados que tem sobre o Silvio Santos, sobre a Hebe Camargo, desses grandes nomes, a Hebe Camargo estava no Porto de Santos quando vieram os primeiros aparelhos de televisão. Então, por isso que eu faço o paralelo. Quando chegou, estava lá, eu vi acontecer, vi chegar pela primeira vez. A Hebe Camargo da internet. A Hebe Camargo da internet, que gracinha. Então, desde esse momento em 95, eu fiquei fascinado por aquilo. A primeira coisa que eu fiz quando eu pude pôr as mãos nessa rede foi traçar a rota, o trace route, o comando tracert no Windows. E aí, quando eu vi aquelas linhas indicando para cada caminho no mapa onde estava passando a conexão, eu tive aquele... Mudou. Aquele efeito eureka. Então, hoje eu posso dizer que eu trabalho com algo que eu sonhei. Tem crianças que sonham em ser astronauta, é difícil ser astronauta, mas quando eu vi aquilo, caramba, eu quero fazer isso daqui. Hoje eu faço a internet funcionar, por isso que eu tenho esse bordão. Então, foi desse buraco aí que eu saí.